Marcela e essa aula é de ângulos. Nós vamos saber as definições, como medir os ângulos e trabalhar com as operações. Afinal, o que é um ângulo? Eu vou fazer aqui um ângulo com a minha mão para você ver. Tá vendo o ângulo? Não tá vendo nada, porque ângulo a gente não vê. Ângulo é o espaço entre duas semirretas. Dá uma olhada aí na representação. Tá vendo aí, ó? As duas semirretas em preto e o espaço em vermelho é um ângulo. Todo esse espaço aí, a gente não pega, a gente não vê. A gente só sabe que ele está ali. E os elementos de um ângulo? Um ângulo, por mais que a gente não consiga ver o ângulo, os elementos do ângulo a gente consegue. Ah lá, são dois lados e um vértice. Olha aí a figura. Ali, ó, o lado é a semirreta OA e o outro lado é a semirreta OB. E o vértice é o ponto O. Dependendo de como a gente olha o ângulo, a gente pode ver dois ângulos diferentes formados pelas mesmas semirretas. Dá uma olhada nessa figura. Olha só, o ângulo A, que é essa parte aí, que a gente vai chamar aqui de dentro do ângulo, é um ângulo convexo. E essa parte aí de fora, ó, toda essa parte de fora, formando o ângulo B, é um ângulo côncavo. Como é que a gente identifica um ângulo? A gente dá um nomezinho lá para ele, indicando o vértice e os pontos que determinam os lados. Então, ó, olha aí essa figura. A gente vai dizer que esse ângulo aí é o ângulo AOB ou o ângulo BOA. O vértice fica sempre no meio. E qual é o instrumento que a gente usa para medir um ângulo? A gente usa o transferidor. Dá uma olhada para os exemplos de transferidor que eu achei. Ó, todos esses aí são transferidores. E aqueles numerozinhos que ficam ali em volta do transferidor são as medidas dos ângulos, em graus, que é a unidade de medida de um ângulo. Mas como é que a gente faz para usar esse transferidor? Primeiro passo, a gente posiciona o zero do transferidor em cima do vértice do ângulo. Olha aí a figura. O segundo passo é posicionar a linha, essa linhazinha horizontal aí que liga o 180 e o zero, em cima de um dos lados. E o terceiro passo é verificar que medida o outro lado está marcando lá em cima. O que é um ângulo reto? Ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Olha a figura. Ali eu digo que a OB é igual a 90 graus. E o que é um ângulo raso? Ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. Aí no caso, ó, AOB ou BOA é igual a 180 graus. 180 graus também é chamado de meia volta, porque se prestar atenção foi isso que a gente fez, deu meia volta com a semirreta OB. E quantos graus mede um ângulo de uma volta inteira? Se meia volta é 180, então uma volta mede 360 graus. Ali, ó, o OB deu a volta inteira e chegou exatamente junto com a semirreta OA. Dá uma olhada aí. Agora nota que se a semirreta OB não tivesse dado volta nenhuma, não tivesse espaçado nem um pouquinho da semirreta OB, o ângulo que a gente teria seria o ângulo igual a 0 graus, que a gente chama de ângulo nulo. Agora, a gente mede um ângulo em graus. Se a gente quiser transformar para minuto e segundo, a gente pode também. Basta multiplicar o grau, o valor do grau por 60. E aí a gente acha o valor em minutos. Porque 1 grau é igual a 60 minutos. Dá uma olhada nos exemplos. 10 graus é igual a 600 minutos, porque 10 vezes 60 é igual a 600. Da mesma forma, 2 graus igual a 120. 18 graus igual a 1080 minutos. Se eu quiser fazer o inverso, passar de
minuto para grau. O que eu faço? Eu divido por 60. E aí eu acho. Professora, é igual a hora? É igual a hora, só que ao invés de hora é grau. Você pode usar esse macete para lembrar.